Método numérico de Ruge-Coulter, primeira e segunda ordem. Equações diferenciais. Uma equação diferencial é uma igualdade que envolve uma função de uma ou mais variáveis e suas derivadas até determinada ordem. Pode ser encontrada em aplicações como reações químicas, decaimento radioativo e corpos em queda. Nem toda equação diferencial apresenta solução analítica. Para se contornar esta problemática, surgem os métodos numéricos. Em se tratando da resolução de EDOs de primeira ordem, destacam-se os métodos de Ruge-Coulter, devido à relativa facilidade de obtenções dos seus algoritmos. Problema modelo. O problema modelo é governado por uma equação diferencial linear de primeira ordem. Uma equação diferencial de primeira ordem é toda equação do tipo a derivada da função incógnita mais a função variável independente vezes a função incógnita ou solução da EDO igual à função da variável independente. A lei do resfriamento de Newton é contemplada pela equação a derivada de t mais igual menos k, abre parênteses, t de t menos tm. Essa é a figura do problema modelo. A barra de ferro é aquecida em 60 graus, consequentemente submergido em um recipiente termicamente controlado a 5 graus. No decorrer de 10 minutos, a temperatura da barra cai para 40 graus. Qual será a temperatura da barra no decorrer de 22 minutos? Caracterizado um problema de valor inicial, segue algumas condições iniciais. Tm é igual a 5 graus. T de t, quando o tempo é 0 minutos, a temperatura é 60 graus. E quando o tempo é 10 minutos, a temperatura é 40 graus. Da equação 1 e 2, t de t, a derivada de t de t mais p de t vezes t de t é igual a q de t. Fazendo analogia entre as equações 1 e 3, p de t igual a k, q de t é igual a k vezes tm. A solução da equação 2, segundo a técnica do fator integrante, é expressa pela equação t de t é igual a 1 sobre u, a integral de u vezes q de t dt mais c. Substituindo as equações 4, 5 e 7 na equação 8, no final de tudo, vai ficar desse jeito aqui. T de t é igual a tm mais c vezes e elevado a menos k vezes t. A equação 8 é a solução geral da EDO. Como condição inicial, admitimos que, quando o tempo é igual a zero, a temperatura do corpo é T0. E dessa forma, a solução particular da equação 2 fica expressa por T0 é igual a Tm mais C vezes E elevado a menos K vezes zero. Que no final de tudo, quando for substituir, vai ficar T de T é igual a Tm, abre parênteses, 1 menos E vezes 1 menos E elevado a menos K vezes T, fecha parênteses, mais T0 vezes E elevado a menos K vezes T. Do problema modelo, é conhecido que a temperatura inicial do corpo T0 e que sua temperatura após 10 minutos é de 40 graus. Pode-se agora encontrar o valor da constante K, que vai ser expressa pela equação 10. 40 igual a 5 vezes, abre parênteses, 1 menos E elevado a menos K vezes 10, fecha parênteses, mais 60 vezes E elevado a menos K vezes 10. No final de tudo, vai ficar Ln de 35 menos Ln de 55 igual a menos 10 vezes K. Que vai ficar K é igual a
menos ln de 35 mais ln de 55 sobre 10. No final de tudo, a equação vai ficar t de t é igual a 5 mais 55 vezes e elevado a menos ln de 55 menos ln de 35 sobre 10 vezes t. A figura 2 representa a variação da temperatura da barra de ferro ao longo do tempo. Quando o tempo é 22 minutos, que seria mais ou menos aqui, a temperatura é de 25 graus. graus aqui e o tempo aqui, que seria mais ou menos aqui. Método numérico de Runge-Kutta. Basicamente, é o desenvolvimento e, consequentemente, a melhoria das aproximações de métodos numéricos aplicados à resolução de equações diferenciais ordinárias, fundamentam-se em séries de Taylor, cuja melhoria das aproximações ficam atreladas ao termo do truncamento da mesma. Os métodos numéricos de Runge-Kutta evitam essas dificuldades algébricas, utilizando expressões menos complicadas e fornecendo precisão igual ao da expansão da série de Taylor da mesma ordem. A expressão geral do método de Runge-Kutta de ordem m é expressa pela equação 12. I mais 1 é igual a yi mais o somatório de ag vezes kg, com i variando de 0 a n-1. E o valor de o ag é a constante para cada método de ordem m. O valor de K1 é esse aqui e o valor de Kg é esse aqui. Seja a EDO, a derivada de y igual a f de xy, com condições iniciais de x0 e y0, deseja-se obter y igual a f de x, para que x igual a x. I mais 1 é igual a yi mais A1 vezes K1. A1 é a constante para o método de ordem 1 e K1 é H vezes F vezes parêntese x1 e y1. xi e yi. A figura 3 representa o comportamento do método numérico para 3 partições de domínio H3. Esse é o gráfico para 3 partições de domínio. E esse é o gráfico para 5 partições de domínio. De maneira análoga, a expressão de Runge-Kutta de segunda ordem fica expressa pela equação y de yi mais 1 igual a yi mais A1 vezes K1 mais A2 vezes K2. E aqui são os valores de A1 e A2. A1 e A2 vale 1 sobre 2. K1, K2, P2, que está expresso no K2, e R2,1. Para a verificação do erro gerado em ambas as aproximações, utiliza-se a medida de erro percentual relativo, assim como expressa na equação 18. O erro é igual a 100 vezes a solução analítica do problema modelo, menos a solução aproximada obtida pelo método numérico sobre a solução analítica do problema modelo. Tudo isso em módulo. Para a verificação das aproximações segundo as versões de Runge-Kutta, serão utilizadas, respectivamente, 5, 10 e 20 partições no intervalo do problema modelo, que varia de 10 a 22 minutos. Lembrando que
Temperatura de interesse é referente aos 22 minutos. Essa é a tabela para 5 partições. À medida que a ordem vai aumentando, o erro vai ficando bem menor. Esse é o gráfico para 5 partições. Dessa forma que o gráfico se comporta. Essa é a tabela para 10 partições e o erro encontrado. À medida que a ordem vai aumentando, o erro vai ficando bem menor para 10 partições. É dessa forma que o gráfico se comporta para 10 partições. E essa é a tabela para 20 partições. Na quinta ordem, o erro é 0. E é dessa forma que o gráfico se comporta. Conclusão. Através de estudos feitos sobre o tema apresentado, notamos o quanto é importante a resolução de uma EDO, pois diversos fenômenos físicos podem e é possível que são descritos por EDOs. Porém, em alguns casos, não é possível resolvê-los analiticamente e é necessário o auxílio de métodos computacionais, como, por exemplo, o método que foi aqui apresentado, o de Ruger-Kutta, que é importante para a ferramenta de resoluções com valores mais precisos. Como vimos, o método de Ruger-Kutta nos motiva a achar a solução partindo de um valor inicial, aprimorando os valores com a alta minimização dos erros e, por fim, tem uma solução aceitável.